Sua aula, meu querido. Perfeito. Bom dia, pessoal. Hoje vamos dar continuidade àquilo que eu vim chamando de história política do Brasil. Por que política? Porque boa parte do que vimos nas últimas aulas é uma descrição dos feitos e desfeitos políticos. Vimos lá a Era Vargas, como ela foi influenciada, e sua influência tanto no fascismo, como a Primeira Guerra influenciou decisivamente o processo de industrialização no Brasil e a consolidação de uma política chamada populismo, que é justamente aquele ciclo de poder que permitiu que Getúlio Vargas ficasse tanto tempo no poder, já ficando quase 15 anos, e ainda depois, como vamos ver aqui, ele é reeleito dentro do processo democrático. Tomando um cafezinho aqui. Então, e aí, só lembrando, né, o que consistia essa fórmula populista para se permanecer no poder. Então, a partir do momento que ele está dentro do poder e ele incentiva um crescimento industrial, há um crescimento também da classe trabalhadora, que é extremamente massiva. Com medidas favoráveis a essa classe, ele permanece no poder. Ele permanecendo no poder, ele consegue manter influência e poder econômico. Com este poder econômico, ele aumenta o processo de industrialização. Aumentando a industrialização, aumenta, por vez, o número de trabalhadores, aumentando seu poder político, econômico e assim sucessivamente. Esta fórmula foi o que permitiu esses ditos 15 anos quase ininterruptos de poder. E aí entramos dentro da a partir de 30, período mais fechado, mais recluso, quase beirando a um fascismo, que já com medidas foram tomadas medidas que iniciaram na Itália fascista. E aí temos aqueles regimes totalitários, Francisco Franco na Espanha, Salazar em Portugal, Mussolini na Itália, precursor, Hitler na Alemanha e Getúlio Vargas aqui no Brasil. Tivemos outros nomes também, tanto no Paraguai quanto na Argentina, que eu não me recordo agora. Mas foi uma tendência, uma resposta mundial frente ao que no período a chamada influência comunista. Quando a expansão, a Revolução Bolchevique, e a partir do momento que ela se consolida na União Soviética, ela se expande para os demais países, obrigando uma resposta. Tanto que o fascismo italiano é uma resposta direta a essa expansão do comunismo. Certo. Daí, a gente finalizou todo esse período Vargas, né, de 30 a 45. Chegamos agora nos anos de 1945 e a aula de hoje ela vai até 64, que é quando acontece o golpe. Eu não vou entrar hoje na ditadura, uma por ser muito recente, outra que eu ia passar correndo muita coisa. E tem alguns meandros que ficam meio que esquecidos por conta do golpe de 64. Então meio que acaba Vargas e a gente já vai para 64. Eu vou passar com cuidado nesse período que precede o golpe, tudo bem? Para a gente entender como é que ele vai se construindo. E a gente já percebeu até aqui que o golpe
ele é uma ferramenta dentro de certos grupos, né, políticos no Brasil que utilizam dele quando a balança de poder, quando os interesses de certos grupos estão ameaçados. Então, vimos por diversas vezes, não só dentro do regime democrático, mas também no republicano, no monárquico, sempre que dentro desses regimes, né, mesmo na monarquia, houve momentos que haveriam um processo de modernização, de progresso, e foi interrompido com, com um golpe, como no caso de Dom Pedro II, quando há aquele momento em que ele vai promover mudanças reais no país, principalmente por conta do fim da escravidão, da abolição da escravatura, e aí, estando eminente a abolição, o que os grandes latifundiários exigiam da monarquia? A indenização. Dom Pedro se recusa a indenizar boa parte desses latifundiários. Esses mesmos grandes latifundiários se unem aos republicanos e abolicionistas, olha que loucura, e promovem um golpe à monarquia, e esses mesmos escravocratas e latifundiários reestruturam a nova república. E aí a nova república a gente viu foi repleta de golpes e intransigências até a chegada dos processos democráticos, entre aspas. Vimos aqueles sistemas eleitorais de cabresto e tudo mais, extremamente frágeis. E toda essa fragilidade, ela é por conta que o processo democrático, a criação, a fundamentação de uma república, ela é lenta, e ao mesmo tempo que ela é lenta, ela é muito frágil. Então, a nossa república, ainda hoje, nosso processo democrático é muito frágil neste campo, neste sentido. Tanto que em 2015 tivemos uma eleição um pouco mais acirrada e culminou com 2015 não. Eleição de Dilma e Aécio. Enfim, eu estou ficando senil. Na eleição entre Dilma e Aécio foi extremamente acirrada e terminou que ela não conseguiu sustentar no governo. 2015 é quando ela... Enfim. E acabou que ela não consegue sustentar. Vocês lembram desta premissa? Que em democracias mais frágeis, democracias recentes, as eleições devem ser ganhas de maneira esmagadora. Pois se não for feito desta maneira, fica muito difícil você conciliar os dois polos de poder. É assim, o governo não se sustenta. Foi o que aconteceu, né, dentre outras coisas, no governo recente da Dilma, que acabou que entramos num buraco em que não saímos ainda. Perfeito. Vou dar agora continuidade com a aula de hoje. Deixa eu ver como eu coloco aqui. Perfeito. Fluxos e refluxos da democracia de 1955 aos nossos dias. Esses aos nossos dias, acho que a gente não vai chegar aqui, como eu havia dito. A ideia é bater ali em 1964, tudo bem? Dezembro de 64. Dezembro de 64? Não, março. Populismo. Então vamos passar um pouco mais sobre este conceito. Populismo. O conceito de populismo deve ser entendido como a prática política existente no Brasil em um momento de transição da economia agrária para a industrial. Então vocês lembram que ela está muito atrelada
ao processo de expansão da industrialização. Essa transição significa que, ao lado das antigas oligarquias agrárias, que ainda gozavam de um amplo poder, surgiram novos grupos que se consolidavam e buscavam seu espaço político, a burguesia industrial e os trabalhadores. Como a gente percebe esses novos players no espaço político, é por conta no período de Vargas, quando há aquele processo de eleição, há partidos, tanto 2 partidos fundados por Vargas. E esses 2 partidos representam tanto a burguesia industrial quanto os trabalhadores, que é o PTB e o PSB, se eu não me engano. Vamos ver eles a seguir, que são representantes dessas 2 classes, tanto os trabalhadores quanto a burguesia industrial, que eles ascendem graças às políticas, né, de Vargas. Não necessariamente pelas políticas de Vargas, mas eles têm em Vargas como representante. Então, mesmo que não tivesse havido uma era Vargas, tanto o processo de industrialização quanto o aumento da classe trabalhadora iria ocorrer um processo inevitável. Tudo bem? Então não é necessariamente um por conta do outro, mas Vargas mais como um representante. Os presidentes do país nesse período populista foram os seguintes. Então aqui a gente tem todos os presidentes após o período de Vargas até 64. Então Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51, após Getúlio Vargas se reelege, né, de 1951 a 54, que é quando ali acontece o suicídio. Café Filho, que era o vice-presidente de Vargas, não completou, foi afastado por razões médicas. E o Carlos Luz, de 1955, era o presidente da Câmara, que assumiu em razão do afastamento do Café Filho, mas por estar envolvido em golpe contra os eleitores para o mandato seguinte, foi deposto para o Marechal. Então ele já estava, vamos lá, com essa parte meio bagunçada. Getúlio Vargas entra na corrida presidencial, ganha, né, por conta dos feitos dele, dentro daquele período de 15 anos. Aquilo ficou uma marca muito forte. O nome de Getúlio Vargas e os associados, os próprios partidos em volta dele, são muito fortes. Por todo esse período, ele ganha, né, dentro, né, já no final do mandato dele, do primeiro mandato, há uma série de conflitos, então vamos ver isso na aula. Ele acaba cometendo suicídio. Entra o seu vice, Café Filho, em 54. Esse mesmo Café Filho é afastado por razões médicas. E aí entra o presidente da Câmara. Também que uma fórmulazinha que tem até hoje. Saiu o presidente, entra o vice. Saiu o vice, quem assume é o presidente da Câmara. Beleza? Esse mesmo presidente da Câmara já estava bolando uma estratégia para colocar o próximo presidente, para um próximo presidente, ou seja, um golpe. Esse golpe é revelado e ele acaba sendo deposto. Beleza? Após, temos Nereu Ramos, presidente do Senado, já que o presidente da Câmara foi deposto. Na eleição seguinte, temos Juscelino Kubitschek. Após, temos Jânio Quadros, que renuncia ao mandato presidencial, e depois Jean Goulart, que era o vice de Quadros, que só conseguiu assumir quando foi criado o parlamento. Vamos entender melhor o que é essa de parlamento. Goulart foi deposto, e aí, por fim, temos a deposição de Goulart, e aí entra o golpe militar, beleza? Então, hoje iremos passar pelo mandato desta galerinha aqui. Tudo bem? Vamos lá.
Aspectos políticos da República Populista. O governo Dutra, apoiado pelo PSD e pelo PDT, PTB, foi extremamente conservador, a ponto de até mesmo a UDN, derrotada nas eleições, não lhe negar apoio. O país ganhava uma nova Constituição, elaborada em 1946. Ela era liberal, pois fora discutida e aprovada pelo Congresso sem a interferência do Executivo, ou seja, sem interferência do presidente e do vice. Tudo bem? Então vamos entender basicamente esses três partidos, PSD e PTB. E lembra aqueles partidos de influência tanto da burguesia industrial quanto dos trabalhadores? São esses dois, PSD e o PTB. Tem uma forte, ainda tem na imagem popular, né, no imaginário popular dessa época, a imagem de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é bem quisto nesse momento. A UDN já representava a aristocracia e a elite agrária. Os grandes cafeicultores, a elite agrária do Nordeste, enfim, era um poder mais conservador. Também tinha certos nomes expressivos do exército, mas o do exército era lá e cá. Não era, eram setores do exército, tudo bem? Então é mais um poder conservador. O país ganhava uma nova Constituição, elaborada em 1946. Ela era liberal, pois fora discutida e aprovada pelo Congresso sem a interferência do Executivo, ou seja, sem a interferência do presidente e do vice. Isso era algo bem raro de acontecer, visto os 15 anos do período Vargas, onde o Executivo exercia com poder pleno. Tudo bem? Vamos lá. Bastante influenciada pela Constituição norte-americana. Aqui, como anteriormente, já vimos que os Estados Unidos já exerciam tinha uma forte influência no Brasil. Essa influência só não era maior por conta do período Vargas ser um período extremamente nacionalista e ainda fechar recursos. Então, tanto se fechar e se resguardar quanto a isso. Nós vamos ver que será uma relação que vai ir e vir diversas vezes. Que essa relação, por muitas vezes, irá minar a democracia no Brasil. Então vamos ver algumas características desta Constituição. Manter o sistema presidencialista, mandato de 5 anos, confirmar a legislação trabalhista da era Vargas. Então, aqueles feitos da era Vargas deviam se manter, instituir o direito à greve, determinar a possibilidade dos trabalhadores participarem do lucro das empresas, garantir a propriedade privada, estabelecer ampla autonomia para os municípios, todos os cargos executivos e legislativos seriam preenchidos por eleições diretas, garantir o respeito aos direitos individuais. É importante recordar que o período em que Marechal Dutra governou coincidiu com o início da Guerra Fria. Agora já entramos no período de Dutra. Beleza? Ah, não. Só um adendo. Importante que nesse período ele coincide com o da Guerra Fria. Como se viu a neutralidade, era praticamente impossível. E o governo brasileiro logo se posicionou como aliado dos Estados Unidos. Ah, verdade. Como vimos anteriormente, pela proximidade com os Estados Unidos. Aqui, dentro do cenário internacional, já temos a dita Guerra Fria. Beleza? Isso vai influenciar decisivamente no imaginário popular. Que vamos ver a seguir. Como se viu, a neutralidade era praticamente impossível e o governo brasileiro se alia aos Estados Unidos. Em função disso, foram rompidos as relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. Então, antes desse momento,
né, da influência de dessa influência internacional, o partido, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, estava legalizado, né, com a reabertura, né, daquele regime ditatorial, totalitário de Vargas. O Partido Comunista volta para a legalidade, mas após a Guerra Fria, Dutra é forçado a tomar essa posição e o Partido Comunista volta para a ilegalidade. E aqui, né, aquela ideia pejorativa comunista, ela ganha uma força brutal, né? Vira sinônimo vira um adjetivo pejorativo neste momento. Se consolida, já era anteriormente, é que ele se torna muito mais forte. Os deputados que haviam sido eleitos por essa legenda foram cassados. Então, a reabertura política. O PCB volta a ser um player político, consegue eleger alguns deputados, mas no momento seguinte é cassado esses deputados que foram eleitos também. Eles caem na legalidade, os deputados eleitos são cassados. Da Rússia, em 1951, Getúlio Vargas voltou ao poder, dessa vez por meio de eleições diretas, como havia dito anteriormente. Desde o início de seu novo período de governo, teve de enfrentar a oposição da UDN e de alguns setores militares, que discordavam da maneira como encaminhava a economia e a política brasileira. Isso aqui já é um elemento novo. Por quê? Porque naquele período anterior de Getúlio Vargas, uns 15 anos do período Vargas, não havia oposição, tendo que uma das medidas, em certos momentos do seu mandato não, período em que ele esteve no poder, ele acabou com os partidos políticos. Ou seja, não havia oposição. Os meios de comunicação sofriam uma censura fortíssima. Tanto que percebemos que boa parte dos mecanismos que serão utilizados pela ditadura, eles foram fundados nesse período de Vargas, não no anterior, aquele dos 15 anos, ali em 1930. Uma censura forte, um grande controle dos meios de comunicação. Aqui, neste mandato de Getúlio Vargas, a conversa já é outra. Ele vai ter que lidar com uma oposição muito mais forte, né, e que possui uma grande influência nos meios de comunicação. Boa parte dos jornais, né, os meios, eles farão frente às políticas de Getúlio Vargas, ao próprio Getúlio Vargas, mesmo ele tendo uma grande maioria, sendo maioria por parte dos trabalhadores. O papel de árbitro entre os interesses dos vários grupos sociais tornava-se problemático, pois muitas medidas econômicas produziram inflação e aumento de custos da vida. Os trabalhadores reclamavam aumentos salariais, mas os industriais discordavam, pois temiam a diminuição de seus lucros. Ambos haviam apoiado a eleição de Getúlio Vargas, mas, agora, qualquer decisão que ele tomasse iria ferir os interesses de um ou outro grupo, e, logicamente, o presidente perderia apoio dos prejudicados. Então, dentro das medidas tomadas, tem como consequência o aumento da inflação. Para responder à inflação, ele teria que tomar uma medida. Ou mantinha da maneira como estava, ou aumentava os salários. De qualquer maneira, por conta das políticas anteriores desastrosas, ele ia perder boa parte dos seus apoiadores, seja a classe industrial, seja os trabalhadores. E aqui ele entra em xeque, porque boa parte da campanha política dele, do poder político dele, está
calcada tanto nos industriais quanto na classe trabalhadora, e que ele perderia metade. Ele ia perder um desses grupos. A política econômica que será examinada trouxe problemas com as empresas estrangeiras e com os Estados Unidos. Criou-se a Petrobras, tentou-se criar a Eletrobras, procurou-se disciplinar a remessa de lucros das empresas estrangeiras. Foram atitudes que agradavam aos que defendiam o nacionalismo econômico, mas desagradou profundamente aos opositores dessa política. Então, quem são os opositores dessa política? São os liberais, e boa parte desses liberais são, lembra aqui, ó, da UDN. Opa. Certo, são da UDN. Então, Vargas, ele vem para esse novo mandato dentro do regime democrático, ainda com aquele senso nacionalista muito forte e de um protecionismo à nossa economia. Então, vem uma série de medidas para fortalecer a economia nacional e tentar impedir um certo predatismo do mercado internacional. Isso não foi visto com bons olhos para uma elite liberal, tanto muito forte no sudeste brasileiro, que fazia lobby para empresas internacionais, enfim, que já era um desejo dos liberais neste momento. Então já havia uma forte influência do capital estrangeiro na política nacional. Em 1954, foi aprovado, por indicação do ministro do Trabalho, João Goulart, um aumento de 100% nos salários. A reação foi de tal envergadura que Vargas teve de demitir o ministro e apesar de manter o então percebam que essa demanda ela é acatada, mas não pelo presidente, sim pelo ministro do Trabalho, ela é aprovada. Isso aqui mina de maneira derradeira o mandato de Vargas, que não era uma decisão que Vargas tomaria por conta daquela problemática entre os industriais e os trabalhadores, entendeu? Vamos ver novamente o João Goulart retornando à cena política daqui a pouco. A atitude de Vargas de procurar se apoiar mais nos trabalhadores e nos sindicatos foi denunciada pela UDN, que, apoiada por empresas estrangeiras e aliada a setores militares, perceberam? Começou a fazer pressões no Congresso pela imprensa para que Vargas renunciasse ao poder. Em agosto de 54, a situação se tornou tensa. No dia 5, o jornalista e político da UDN, Carlos Lacerda, sofreu um atentado. Ele sobreviveu, mas o major da aeronáutica, Rubens Vaz, que o acompanhava, foi morto. Esse atentado foi explorado pela imprensa para denunciar que teria sido tramado pelo chefe de segurança de Getúlio Vargas. Aqui há um evento que é meio controverso. Por quê? Esse atentado foi atribuído pela imprensa a Getúlio Vargas, em resposta às investidas da UDN, a investida dos opositores. Porém, Vargas nega, afirma ter sido uma conspiração para retirar ele do poder. A situação aqui ficou tão insustentável, Vargas não teve, né, como se defender, que acaba, né, ocasionando na resposta mais radical. A resposta de Getúlio Vargas foi radical. Na madrugada do dia 24 de agosto, ele se suicidou.
Uma carta testamento deixada por ele procurava explicar as razões de seu ato de forma dramática. Ele finalizava a carta dizendo que sai da vida para entrar na história. Aqui está a carta. Na verdade, ele escreveu o próprio punho, mas logo em seguida essa carta foi digitada por um escrivão. E aqui está. Eu vou deixar esse slide disponível, se vocês quiserem dar uma olhada melhor nela. Mais uma vez, as forças que os interesses contra o novo novamente a desencadearam sobre. Beleza. Ao ser divulgada, essa carta testamento provocou uma grande comoção, principalmente entre os trabalhadores. Da comoção se passou a revolta. Os edifícios e veículos dos jornais que faziam oposição foram queimados e destruídos. A embaixada dos Estados Unidos foi apedrejada, o mesmo ocorrendo em vários consulados daquele país. Em outras cidades, o jornalista Carlos Lacerda, aquele que sofreu atentado e que teve um amigo morto, teve de fugir do país. Porque ele foi ali meio que responsabilizado por essa tentativa de golpe, esse atentado. Levaram a questionar sobre o atentado, se era verídico ou não, se era só uma artimanha da UDN para depor Vargas. Ele teve que se exilar. Então, temos já esse cenário. Vargas deposto. Vargas se suicidou. Essa efervescência popular. Teremos agora as novas eleições. Antes, né, temos aquela sucessão Café Filho, tentativa de golpe e, posteriormente, a eleição. Morto, o presidente era necessário dar continuidade ao seu período de governo, que iria se estender até janeiro de 56. O vice-presidente Café Filho assumiu, então, debaixo de pressões dos udenistas para que não convocasse as eleições, mas não teve como impedi-las. Então percebam que, nos bastidores, o anseio da UDN, aquele partido mais conservador, é que não haja eleição. Por quê? Porque qualquer partido, qualquer candidato vinculado tanto ao PSD ou ao PTB irá vencer por conta da forte imagem positiva do Vargas. Percebem? Então a estratégia dos udenistas é que não aconteçam, para que eles possam assumir, para que eles possam manter ou chegar ao poder presidencial. O candidato do PSD e do PTB, partidos criados por Vargas, percebam, eram o governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mesmo com a oposição udenista, ele foi eleito presidente. Alegando que Juscelino Kubitschek não havia conseguido maioria absoluta, a UDN tentou impedir sua posse. Café Filho, alegando problemas de saúde, pediu o afastamento do governo, que foi entregue então ao presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz. Como ele era favorável ao golpe contra os eleitos terminou sendo deposto pelo ministro da Guerra, Marechal Lott. A tarefa de concluir o período do governo ficou a cargo do presidente do Senado, Nereu Ramos, que deu posse aos eleitos em 31 de janeiro de 56. E tá certo. Copy. Beleza. Aqui já entra aquela baguncinha. Vamos voltar lá naquele Nereu. Ah, tá. Que é um período conturbado.
e de 56 a 61 que entra Kubitschek. Carlos Luz, Muriel Ramos, pós-eleito até em 31 de janeiro de 56. Aí vamos ver como foi o governo de Kubitschek. Esse a gente já conhece, é aquele responsável pela criação de Brasília, que agravou ainda mais a dívida externa do Brasil por conta da construção da nova capital Brasília. Do ponto de vista político, o governo de Juscelino Kubitschek foi bem menos turbulento do que os anteriores. Apenas duas pequenas manifestações de oficiais da aeronáutica, uma no início e outra no final do governo, puderam ser observadas, mas sem nenhuma repercussão maior. O presidente criou fama de conciliador e, inclusive, anistiou os revoltosos. No final do mandato de Juscelino Kubitschek, o PSD e o PTB lançaram o nome de Marechal Lott como candidato à presidência. Sem um nome melhor, a UDN optou por apoiar Jânio da Silva Quadros, que era filiado a um partido pequeno, o PDC, Partido Democrata Cristão. Então temos o mandato de Juscelino Kubitschek, né, dentro dos mandatos anteriores, em comparação, foi mais tranquilo por conta dessa característica conciliadora. Há a fundação de Brasília, que do ponto de vista econômico agrava mais ainda a dívida externa do Brasil, porém ela tinha uma intenção estratégica de trazer para a cena política e também econômica o centro e o norte do país. Aproximar o norte e o centro do país de um processo de industrialização e modernização. Que boa parte dessa industrialização que vimos até aqui, ela só toca o litoral e o sudeste. Ela fica. Então essa tentativa de passar a capital para o centro do país meio que força uma redistribuição do poder ou de um equilíbrio do poder para os outros estados mais afastados, como no norte e no nordeste e centro do país. A campanha de Jânio Quadros agregou muito à classe média, pois tinha um tom moralizador, criticando a corrupção, usando uma vassoura como símbolo. Ele prometia varrer a corrupção do país. O resultado desse discurso foi uma vitória esmagadora. Ele recebeu 5.600.306 e 623 votos, 48%. Para o vice-presidente, foi eleito novamente João Goulart. Então, João Goulart, da medida trabalhista, que aprovou 100%. A campanha de Jânio Quadros aqui meio que um divisor de águas. É o que vai meio que ocasionar a dita... É o último presidente eleito democraticamente antes do golpe militar. Então vamos perceber o que acontece nesse mandato de Jânio Quadros, que dentro dos parâmetros dos candidatos é o mais conservador. No final do mandato, sem um nome melhor, a UDN optou por apoiar Jânio Quadros. Então, finalmente, a UDN, que estava minando e fazendo oposição desde que houve a reabertura política, consegue colocar no poder um candidato no qual ela apoia. Veremos no que isso vai culminar. Aqui uma imagem de Jânio Quadros com uma vassoura, que era o símbolo dele.
os assessores, os papagaios de pirata e tudo mais. Jânio Quadros foi o primeiro presidente a tomar posse na nova capital, Brasília, inaugurada em 1960. Cercado de grandes expectativas, seu governo logo se mostrou confuso, frustrando seus eleitores. A UDN, que o apoiara, sentiu-se traída e cedo passou a fazer deposição. Vamos entender o que era esse confuso, porque parece, neste trecho, que esse Jânio Quadros não sabia de nada de Petribiribas. Estava muito mais a despolitizar ou se atrapalhar do que outra coisa. E não era bem assim. Acontece que ele se elege extremamente conservador, cristão, da família, etc. Apoio da UDN, dos liberais, dos grandes latifundiários. Porém, as suas medidas, suas ações políticas, elas não conversam com esses setores. E vamos entender melhor. As medidas tomadas internamente agradavam aos mais conservadores, enquanto sua política externa recebia aplauso dos grupos de esquerda. Sobretudo, causou espanto, inclusive nos Estados Unidos. A ousada política externa, denominada política externa independente, no auge da Guerra Fria, com o governo norte-americano preocupado com a Revolução Cubana, que acabara de acontecer, o Brasil reatou relações com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fez acordos com a China e apoiou Cuba. O cúmulo do espanto norte-americano foi a condecoração de Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, com a mais alta medalha brasileira e a da Ordem do Cruzeiro do Sul. Então percebam, ele se elege como um candidato conservador, cristão, etc. Mas, por outro lado, nas políticas internacionais, ele está a fazer justamente o oposto que se esperava dele. Ele se aproxima muito mais da China economicamente, contrapartida que se desejava na aproximação econômica com os Estados Unidos, apoia decisões políticas, né, tanto na América Latina quanto o apoio à Revolução Cubana, e se aproxima ideologicamente da, da União Soviética. Isso aqui era um prato cheio para a imprensa brasileira conservadora atacar ele de maneira brutal. Aqui temos uma imagem da chegada de Che Guevara a Brasília, recebida por Jânio Quadros. Aqui, imagem da condecoração. Isso aqui foi estampado nos jornais da época como uma atrocidade. Em 25 de agosto de 1961, 7 meses após sua posse, o presidente Jânio Quadros renunciou ao mandato, alegando que forças terríveis o obrigavam a tal medida. Nunca ficou bem explicado que forças terríveis eram essas, o que levou a muitos historiadores a acreditar que o presidente, na realidade, tentara dar um golpe. O esquema teria sido o seguinte: o vice-presidente João Goulart não estava no Brasil, encontrava-se na China, chefiando uma missão de empresários. Sabendo que o vice-presidente não era uma pessoa simpática aos militares, Jânio renunciaria e logo receberia apelos para retornar ao poder. Efetivamente, os militares tentaram impedir a posse de Goulart, mas Jânio frustrou-se porque o Congresso prontamente aceitou sua renúncia. O que aconteceu? Jânio tentou dar uma mascarada no mandato dele, renunciando para tirar o seu vice da jogada. Só que quem estava arquitetando um golpe era o próprio Congresso, que era contra o próprio Jânio, por conta da política internacional dele, e dele estar muito mais próximo dentro da política externa da esquerda do que
os liberais de direita e conservadores. Então, quando ele se afasta da presidência, tenta retomar, ele é interrompido pelo Congresso. Com a renúncia, abriu-se um caminho para uma nova crise. Grupos militares passaram a pressionar o Congresso para não dar a posse a Goulart, que era o vice. Do Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, aquele mesmo Leonel Brizola, não sei se vocês conhecem, o Brizola foi uma figura ímpar na política ali, a partir da reabertura, quando ele vem aqui para a família Brizola, enfim. Muito caricata deste período. Vamos lá. Com apoio o governador Leonel Brizola, com apoio do Terceiro Exército, passou a exigir que a Constituição fosse respeitada. Por quê? Sai o Jânio Quadros. Entre a saída do Jânio Quadros e a posse do Goulart, tem o Exército pressionando para que o Goulart não assuma. Justamente por conta de todo esse medo de que esse Goulart vai continuar com essas políticas tendenciosas, comunistas, etc., etc., que era o que se vinculava na mídia, e uma para garantir o poder à turminha da UDN, aos conservadores, aos liberais. Em pouco tempo, no Brasil inteiro, partidários e opositores de Goulart preparavam-se para um confronto. Então isso criou um ambiente quase que precedia uma guerra civil, extremamente tenso, o exército à flor da pele, pronto para uma ação, de fato, seja a favor ou seja contra a posse de Goulart, né? E uma solução conciliadora foi que faria-se uma emenda à Constituição determinando que o sistema de governo seria o parlamentarismo. Definia-se ainda que em 1965 haveria um plebiscito para saber se o sistema continuaria ou se voltaria ao presidencialismo. Aceita a emenda, foi votada rapidamente e Goulart pôde, então, regressar a Brasília e assumir o cargo. Então, caso isso não fosse feito, certamente haveria um golpe de imediato e Goulart sequer iria assumir o cargo de presidente. Então, para isso, colocou-se como intermediário o próprio parlamento, que iria fazer a ponte entre o presidente e as políticas de fato. E aí criou-se um ambiente, conseguiu jogar água nesse movimento que estava crescente por parte dos militares. Por que João Goulart era tão temido? Se devia fundamentalmente, deu certinho, já vamos terminar. Se devia fundamentalmente à tentativa de aprovação das chamadas reformas de base. O que implicava as reformas de base? A reforma agrária, a reforma bancária, tributária, eleitoral e universitária. As que mais tiravam sono dessa galera conservadora, os aristocratas, era a agrária, a bancária e tributária. A bancária e tributária quase que andam juntas. Sabemos que essas reformas até hoje nunca foram feitas. E qualquer candidato que tenta, que venha pensar em colocar qualquer uma dessas pautas na sua carta de intenções será extremamente atacado. Uma, porque a reforma agrária implica no ataque direto ao poder dos grandes latifundiários. A bancária é por conta dos cartéis bancários que gozam de taxa de lucros criminosas, que são crimes boa parte do mundo, mas aqui no Brasil elas não são, elas são válidas. Você pode enriquecer facilmente com
taxas de crédito altíssimas, e a da tributária é a tributação das grandes fortunas. As grandes fortunas não são tributadas. Você compra um carro, você é tributado, mas se você comprar um jatinho, um helicóptero, a tributação já funciona de uma maneira diferente. Então ele vinha com o intuito de realizar reformas dentro dessas áreas, a eleitoral e a universitária, que é no intuito de universalização e expansão das universidades. A reforma agrária era sabidamente um ponto crucial, pois as elites agrárias não admitiam discutir o assunto, ainda mais que, diante da miséria em que vivia a população do campo, surgiram as ligas camponesas, principalmente no Nordeste. E o que eram essas ligas camponesas? Aconteceu em uma fazenda, numa área de um grande coronel, que este dito coronel, este grande latifundiário, ele ele exigiu que os seus arrendatários, que eram as famílias que viviam na sua terra, que trabalhavam ali, ele cobrava havia a cobrança de uma taxa extra. Então as famílias se fixavam nessa área, trabalhavam na terra e pagavam uma espécie de um aluguel. Então esse latifundiário, ele pediu um aumento dessa dita taxa, não houve um pagamento, ele queria integração de posse, vamos dizer assim, expulsar centenas, dezenas de famílias das suas terras. Entrou em cena um advogado, acho que é o Francisco Julião, e encaminhou um processo de reintegração de posse, de divisão, a bem da verdade, da terra deste, acho que se eu não me engano, engenho de Galileia. Então, esse engenho de Galileia foi desapropriado e dividido entre os camponeses. Isso provocou uma efervescência. Ele falou, mano, isso vai ser usado de exemplo e essa medida pode vir a ser ocasionada para outros grandes latifundiários. E aí entra dentro dessa reforma de bases, isso cria um salseiro danado entre os grandes latifundiários. E aí essa ideia de golpe que havia sido freada pelo parlamentarismo volta à tona. O golpe tem que acontecer. E para esse golpe acontecer, entra novamente os players. Lembra daquela eleição do Jânio Quadros? Que ele era conservador, ele era do Partido Democrata Cristão. Então, boa parte da classe média votou nele. Aí tem toda aquela política externa, controvérsia, se aproximando muito mais dos grupos de esquerda. Esse grupo que elegeu ele, essa classe média conservadora cristã, ela volta à cena. E aí temos a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, aquela marcha para Jesus que aconteceu momentos antes do golpe. Então você vê que essa marcha, ela não vem à toa, não vem de graça. Era justamente a marcha daqueles eleitores que se sentiram traídos quando Jânio Quadros começa a ter medidas mais de esquerda do que de direita. Então a reação foi rápida. Em menos de uma semana, as elites, com o apoio da Igreja Católica, organizaram em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Nos dias seguintes, outras marchas semelhantes aconteceram em outras cidades brasileiras, reunindo milhares de pessoas que demonstravam, assim, a sua insatisfação com os rumos que o país estava tomando. Tá, com umas imagens aqui dessa dita Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A gente vamos perceber aqui, ó, comunismo não, democracia sim, comunismo não, várias faixas nesse sentido.
Beleza. No dia 31 de março de 64, finalmente, um pronunciamento do general Olímpio Mourão Filho, comandante das tropas sediadas em Juiz de Fora, Minas Gerais, convidando as demais unidades militares a depor o presidente da República. O general marchou com suas tropas em direção ao Rio de Janeiro, onde recebeu o apoio do comando do 2º Exército. O presidente João Goulart optou por não resistir, dirigiu-se para o Rio Grande do Sul e em seguida exilou-se no Uruguai. Porque nessa época era comum figuras centrais acabarem morrendo de maneira súbita ou desaparecendo ou tendo complicações médicas, como vimos anteriormente nas aulas. Então ele se exila rapidamente, ficou uma situação insustentável. Fizemos aqui no recorte no jornal da época, deposto João Goulart, participou da Marcha Liberal do Brasil junto ao Tejugo Comunista. Terminava dessa forma a experiência populista no Brasil e também a democracia, quase que gestante neste momento. Então, para a aula seguinte, vamos então entrar neste governo militar que vai se instaurar a partir deste golpe. E daí acredito que já finalizamos. Porque após o processo, o golpe, após o processo, todo o período de ditadura, há a redemocratização, aí já entramos ali em 89, na década de 90, que já é muito mais atual. Muitos aqui talvez não lembrem, outros sim, se lembramos, já não é história. Beleza? O professor seguinte já está aí? Ô, Fernando, hoje a sua aula será a última, tá? Ah, sim. Será a última. Então vamos deixar aqui a palavra-chave. Será... Peraí, deixa eu ver aqui. Será? O que foi atacado hoje, né? Democracia. Não, democracia não. Aqui. Reforma agrária. Que acho que foi o momento mais próximo que tivemos da dita reforma agrária. Foi neste momento. Reforma agrária. Palavra-chave, reforma agrária. Opa. Beleza, Fernando. Obrigado pela aula, viu? Obrigado, pessoal. Tenham um bom domingo. Nós que agradecemos. Um forte abraço para ti. Bom tempo domingo. Igualmente.